como os dados estão mudando a forma de pensar, agir, analisar e inovar nas empresas. Cada vez mais se tem crise pela velocidade das informações. Gestão de crise é um assunto que hoje domina, né? É uma questão de tempo uma empresa, uma pessoa passar por uma crise de reputação. Data-driven, acima de tudo, é uma governança e é uma cultura. Eu acho que a maior dificuldade que as empresas enfrentam é cultural. Os últimos anos nos mostraram, né, como que a gente pede um táxi, como que a gente pede comida, como que a gente interage no banco. Então isso tudo é por conta do poder dos dados. Hoje, a empresa que coloca dados no centro da estratégia sai na frente. Mas ser data-driven não é só ter tecnologia, é garantir que dados confiáveis estejam acessíveis, que todos saibam interpretar e usar essas informações e que a liderança dê o exemplo. Os bancos, por exemplo, conseguiram transformar dados em concessão de crédito mais justa e eficiente, ou até verificar golpes. Neste segundo episódio, nós vamos discutir como criar essa cultura, transformar dados em decisões e por que, na era da inteligência, assunto que pautou o nosso primeiro episódio, quem não dominar seus dados ficará para trás. Aqui comigo no estúdio da Febraban em São Paulo estão Cila Schumann, CEO do IDEA Instituto de Pesquisa. Bem-vinda, Cila. Obrigada, Mona. Maurício Moura, economista, doutor em Economia e Política do Setor Público, fundador do Instituto IDEA e professor da Universidade George Washington, que nos fala de Washington. Prazer em ter você aqui novamente conosco, Maurício. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E Jefferson Dente, Chief Disruption Officer da Deloitte. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado pelo convite. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e te convido a seguir com a gente numa conversa prática e cheia de exemplos reais sobre como os dados estão mudando a forma de pensar, agir, analisar e inovar nas empresas. Cila, para começar, explica o que é uma empresa data-driven e quais são os sinais de que uma empresa realmente está tomando decisões baseadas em dados. Olha, acho que é uma empresa que não acredita mais em tomar decisões apenas por intuição, né? É uma empresa que se apropria dos dados e consegue ter decisões muito mais certas, né? Muito mais diretas, mas trazendo aqui para o meu universo, né, de gestão de crise, por exemplo, né, que é um assunto que hoje domina, né, é uma questão de tempo uma empresa, uma pessoa passar por uma crise de reputação hoje, na minha visão, né, e eu trabalho com isso e cada vez mais se tem crise pela velocidade das informações. Quando eu comecei nisso, Mona, era muito mais a minha experiência, o meu bom senso e a minha técnica. Hoje eu me aproprio de dados para poder assessorar as empresas que estão passando por uma crise. Então, até dentro da nossa experiência de empresa, né, a gente tem aí uma das maiores ferramentas de monitoramento de rede social, por exemplo, que chama V-Tracker. Hoje eu não entro numa crise sem monitorar as redes sociais e saber exatamente o que as pessoas estão pensando, qual é a tendência daquilo e apresentar para o meu cliente o que de fato está acontecendo. Então, fazendo um paralelo aí, é como um médico antigamente, né, que só usava a clínica e hoje ele tem ao seu dispor todos os exames e aparelhos sofisticados, né? Então, indo para esse pequeno exemplo, eu diria que em todas as empresas, em todas as decisões, você hoje tem que lançar mão de dados. Agora, Jefferson, tem mais empresas data-driven que outras hoje, nesse início de processo, digamos assim, de coleta de dados? Sim, bom, eu trabalho há quase 20 anos com isso, venho de uma época bastante artesanal dos dados, né? Sim, porque a tecnologia não chega na mesma velocidade para todos, né? Isso tem um papel muito importante. Um papel muito importante é o papel da liderança, da administração, dos executivos, do board. Então começa desta conscientização e desse trabalho para que ele se arraste para dentro. Então sim, tem empresas que estão aquém, empresas que estão à frente, né? Acho que os últimos anos nos mostraram, né, como que a gente pede um táxi, como que a gente pede comida, como que a gente interage no banco. Então isso tudo é
por conta do poder dos dados. No momento que você consegue agregar dados e colocar uma tecnologia em cima, certas organizações elas vão ser mais eficientes, mais rentáveis e vão colocar o consumidor no centro. Então isso acontece. O setor financeiro é um que sempre esteve à frente. Essa conversa no Brasil sempre conversou pelo setor financeiro. Eu mesmo trabalhava em negócio no setor financeiro e começou a surgir tudo isso de dados, o que me converteu, né? Fui convertido aqui e evangelizado a trabalhar com dados e IA. Então sim, e eu não diria só empresas, acho que setores também podem estar incluídos nessa questão. Agora, a gente sabe que quanto mais complexo o ecossistema, maiores são os riscos, né? Quais práticas são essenciais para uma boa gestão de terceiros, da cadeia de fornecedores? Faço essa pergunta para você e para o Maurício. Maurício, quer começar? Não, antes de responder, mano, eu só queria fazer um ponto que ele tocou que eu acho fundamental, que é o ponto da governança, né? Porque a gente tinha uma estrutura de administração de empresas que era muito focada no gerente e na liderança das empresas, e obviamente eles tinham que tomar a decisão, como a Sila mencionou, baseado em experiência, baseado na função, baseado na característica quase que pessoal. E uma gestão de uma empresa data-driven, acima de tudo, é uma governança e é uma cultura. E para deixar de ter um processo decisório, seja no board, seja na gerência, basicamente por experiência ou por intenção, para você ter argumentos muito mais concretos. Ou seja, é uma mudança de governança e é uma mudança cultural. Eu acho que a maior dificuldade que as empresas enfrentam para ter essa cultura de dados é cultural. E você sabe que todo mundo que já fez gestão de empresa sabe que mudar a cultura não é trivial. Né? O setor financeiro brasileiro, inclusive, essa questão do setor financeiro brasileiro é um setor que se beneficiou de uma certa concentração, e obviamente que os bancos acumularam dados históricos. Eu acho que uma das grandes dificuldades que qualquer fintech operando no Brasil tem não é abrir conta corrente, é justamente criar um histórico que seja possível fazer uma carteira de um portfólio de crédito que exige dados, exige histórico. Né? Então, assim, eu queria fazer a governança e a cultura é que fazem a diferença da empresa, não é a tecnologia, é governança e cultura que fazem a empresa incorporar isso no dia a dia. Perfeito. Agora, Jeff, eu sempre penso nisso, a gente está falando muito de dados, coleta de dados, colocar os dados para dentro da empresa, tudo isso começou na era da digitalização, né? Porque antes esses dados estavam em arquivos, em papéis, em HDs, hard disk, CD, mainframes. Né? Então, eu imagino que tem muita empresa que não coletou seus dados ainda, ou não digitalizou. É isso? É isso, e a gente vem trabalhando justamente nesse ponto que o Maurício comentou, na conscientização e na formação desses executivos, porque a mensagem tem que vir do topo para que isso aconteça, né? E aconteça de forma disseminada e flexível dentro da organização. É isso, tem gente que ainda está lá com os sistemas transacionais, entende que só aquilo vai trazer o resultado, né? E tem níveis de aplicação. Quanto mais dado você tiver, quanto mais qualidade você tiver nesse dado e mais sofisticação, melhor você vai conseguir aplicar as técnicas. Né? Então não adianta eu querer aplicar um Agent AI ou um AI super sofisticado num conjunto muito finito, muito transacional dos dados. Eu não vou conseguir extrair o valor daquilo. E vice-versa. Né? Talvez se eu aplicar uma ferramenta muito simples num conjunto muito maior de dados, também não vou estar extraindo o melhor valor. Então isso é uma competência dentro das empresas. E por incrível que pareça, grandes organizações, né, tem organizações 10 anos atrás, ainda pensando como organizar o dado, criando seus escritórios de dados e por aí vai. Enquanto outras estão discutindo um ecossistema, né, que não são só as empresas de tecnologias ou os terceiros, mas é como que eu olho para uma cadeia e falo, poxa, eu posso colaborar com essa cadeia. E se eu colaboro com essa cadeia, ele tem um pedaço do meu dado, eu interopero esse dado com outro pedaço da cadeia, né? E aqui eu crio uma ação de maior valor para todo mundo, para a empresa, né? Para o consumidor. Então eu citei os aplicativos anteriormente, é um pouco disso, ele colabora dentro de uma cadeia para isso. Parece simples para a gente que usa, mas é um nível de sofisticação bastante alto. Né, para você chegar a isso. O setor financeiro tem o Open Finance, né? É um outro nível de colaboração. Então, não chega na mesma velocidade a criação desta conscientização e do ecossistema é extremamente importante. Né? Dada a velocidade com que tudo isso está acontecendo,
O ser humano não consegue acompanhar, as empresas não conseguem acompanhar. Então, a gente vai resolver problemas complexos com o ecossistema. Ou seja, empresas de tecnologia, empresas dos diversos setores, universidades, startups e afins. É assim que a gente vai resolver essa equação. Eu que moro no exterior, é importante dizer que o Brasil é reconhecido internacionalmente como o país que melhor usou a tecnologia e a gestão de dados na agricultura. O nosso agronegócio é internacionalmente reconhecido por isso, que é uma coisa que quando a gente está aí não tem a dimensão, mas o Brasil utiliza a tecnologia de ponta baseada em dados na agricultura há décadas, e isso é reconhecido internacionalmente. Olha só que legal. Pelo exemplo que o Jeff deu, Sila e Jefferson, eu estava pensando, né? Quer dizer, até onde vai aquela pergunta que eu coloquei antes, o limite do compartilhamento de dados, né? Dentro de um ecossistema, de uma cadeia de fornecedores, é quando há sinergia, né? Então, eu posso compartilhar com ele um pouco dos meus dados, porque, afinal de contas, ele também vai usar esses dados, né, para me entregar, para me fazer uma entrega adequada. É isso, né? Quer dizer, quando há sinergia entre o fornecedor e o empregador, você pode compartilhar para o melhor benefício do produto final, seria isso? Porque sempre há essa dúvida, né, do compartilhamento. Né? Sim, mas tem regra para isso. Né? A gente tem LGPD, tem regulação, tem um monte de regra para isso. O que eu estava comentando anteriormente são modelos que nascem com essa percepção de que o dado é importante como agregador do dado mesmo, em diversos setores. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque você não pode compartilhar a esmo esse dado, né? Tem proteção para isso, o consumidor vai se sentir fragilizado, né, nesse processo todo, mas se a gente cria uma boa cadeia de colaboração entre parceiros, aí ao contrário, eu acho que o próprio mercado responde positivamente a isso, né? Bom, eu quero que meu dado esteja ali, porque eu tiro proveito disso, desse serviço, desse produto, dessa situação. Então, acho que aqui a gente tem que falar da troca de valor e recompensa de todas as partes. Então, até onde eu dou meu dado e eu recebo recompensa, porque só estou dando este dado e não tenho recompensa, eu vou me sentir invadido como consumidor, como cliente de qualquer organização. E é preciso ter credibilidade, né? Reputação, né? O próprio caso do Pix, né? Quando surgiu, tinha uma desconfiança e virou, né, um exemplo no mundo, né, uma solução brasileira em que eu me lembro que as pessoas tinham medo antes, né? Ai, não, mas eu não vou dar meu CPF, não, mas não sei quem vai saber, né? E tanto o Open Finance, tudo, né, no setor financeiro, acho que funciona muito direito no Brasil com relação a essa credibilidade. Não, acho que um ponto que é importante da Lei Geral de Proteção de Dados, tem dois pilares que para mim são fundamentais na dinâmica. Um é transparência e outro é consentimento. Eu acho que com o processo for balizado por esses... Claro, a gente tem que ter uma compensação, como o Jefferson mencionou, mas assim, todo o processo que é baseado em transparência e consentimento de dados é um processo muito mais saudável. Uhum. Eu acho que o Maurício e a Sila tocaram dois pontos importantes, que é credibilidade e transparência. E aí, quando a gente vai para IA, a gente está falando de milhares, de milhões, de bilhões de parâmetros, né? Então, como que dar essa transparência é bastante difícil. Então, acho que aqui começa a surgir não só os pontos de processos e governanças, mas também usos de tecnologia que vão trazer essa credibilidade. Então, hoje já se estuda muito, né? Até o Sam Altman tem lançado projetos aí, em todas as empresas, né? Sobre... Sam Altman é do ChatGPT, né? OpenAI, da OpenAI, mas tem outros, né? Só aqui de forma ilustrativa, para essa questão da credibilidade e da transparência. E aí eles estão resgatando todos os conceitos e a tecnologia blockchain, que é uma tecnologia que traz para isso. Então a IA vai trabalhar com outras tecnologias até para prover isso, porque uma IA explicando o parâmetro da outra, até o teste de Turing, para quem não conhece, né, é o teste que há muitas décadas, né, certificava o que era uma máquina, o que era uma IA, o que era uma IA, uma máquina, o que era um humano. A IA quebrou isso. Esse próprio teste não consegue distinguir se é um humano que está falando com ele ou é uma máquina. Então a gente vai ter que recorrer, hoje talvez seja blockchain, mas alguma tecnologia que permita dar essa credibilidade e essa transparência, porque humanamente a gente não vai conseguir processar 1 bilhão de parâmetros e falar assim, eu confio
nessa empresa, nesse produto, nessa tecnologia. Maurício, e na economia e na geopolítica também assim? Como os dados influenciam decisões econômicas em larga escala, né, como a definição de taxa de juros, por exemplo, ou também tomadas de decisões eleitorais, rumos de políticas públicas? Não, em primeiro lugar, assim, do ponto de vista macro na geopolítica, acho que uma das grandes discussões geopolíticas hoje é justamente a propriedade dos dados, né? A gente está aqui em Washington, por exemplo, a grande discussão da venda do TikTok, da parte do TikTok americana, é justamente a hospedagem desses dados. E lembrando que uma geopolítica fragmentada, ela justamente dificulta essa... a política pode estar fragmentada, mas a tecnologia é muito mais difícil de fragmentar. Então, a gente vai ter um desafio daqui para frente geopolítico imenso nessa área de tecnologia. Uma das corridas maiores que eu vejo no mundo hoje é entre Estados Unidos e China na inteligência artificial. E essa é uma corrida que depende de uma cadeia envolvida enorme, assim, cadeia inclusive de minerais, de pessoas, de tecnologia, de semicondutores, enfim, essa é uma questão bastante complexa. Agora, quando a gente vê as tomadas de decisão do mercado financeiro, né, e da política, obviamente elas estão sendo cada vez maiores com a utilização de inteligência artificial. Por exemplo, no mercado financeiro já tem muita gente fazendo trading com inteligência artificial, que era uma coisa inimaginável, de você poder operar, comprar e vender, ou buscar oportunidade de arbitragem no mercado sem você ter uma interferência humana. Tem uma escola em economia que diz que você não vai mais precisar de reunião de Banco Central, que a inteligência artificial vai poder determinar a taxa de juros, que hoje é um processo bastante artesanal, o processo de determinação de taxa de juros no mundo. Então, essas coisas... Então, assim, vai ser eu acho que vejo o grande dilema da humanidade vai ser esse. Essa coisa vai avançar muito rápido nos governos, no mercado financeiro, em diversos setores, como foi mencionado aí, mas a gente está num mundo fragmentado e cada vez mais fragmentado. E fragmentado em duas potências que estão disputando esse espaço, em todas as suas dimensões. Eu acho que esse é um grande desafio que a humanidade, inclusive, a gente não vai mais poder contar com essa cadeia global que foi fundamental para o desenvolvimento de tecnologia em diversos parâmetros, né? Uau! O que não democratiza, né, Maurício, a tecnologia, né? Não, pelo contrário. Pelo contrário. O grande medo é que os Estados Unidos e a China fiquem muito à frente de todos o restante da humanidade. Aliás, esse é um grande receio quando se discute inteligência artificial. Eu acho que por tudo que a gente já falou até agora e continuaremos a falar, mas nos 2 episódios, acho que a tendência é ter realmente uma acentuação, né, da diferença social e econômica entre os países, né? De quem está na frente, quem está mais veloz. E a minha pergunta agora é sobre a velocidade, para o Jefferson e para a Cila. A capacidade de analisar rapidamente os dados, né, me parece um importante diferencial competitivo, né? Seja em qualquer frente de atuação, né? Por que a velocidade é tão decisiva hoje? E quais são os setores que já estão operando com dados em tempo real? Como é que isso muda o jogo? Bom, isso muda radicalmente o jogo. Velocidade é um dos princípios para o sucesso, né? Porque a tecnologia, muita gente vai ter igual, o conjunto de dados é o diferencial e a velocidade é aquilo que vai te trazer realmente a competitividade para você colocar um produto, um serviço, um conceito, enfim, uma matéria, né, aí no mercado. Então, isso é essencial. Agora, precisa trabalhar isso, né? Precisa ter processo, precisa ter estratégia. Acho que mais do que falar de dados e velocidades, qual que é a estratégia, né? O planejamento estratégico que nós conhecemos hoje, ele morreu, né? Não dá... A gente acabou de falar de geopolítica, não dá para pensar 2, 3 anos para frente, você tem que pensar pouco. Mas você pode pensar 10, né, que é o conceito ali de strategic foresight. Como eu imagino daqui a 10 anos? E a velocidade para executar em pequenos pedaços é que é importante. Então tem esse pedaço também, quando a gente fala de uma data-driven organization, de uma empresa direcionada ao dado, que não é só analisar e soltar insights. Não é um departamento de cientistas de dados, mas é a estratégia que está em jogo aqui. Então eu preciso ter esse olhar para frente e executar rápido, em períodos de 6 meses, 3, 6 meses, e cada um desses períodos consecutivamente para ter sucesso. Então, esta habilidade
muda também a forma, não só como a gente pensa o planejamento estratégico, mas como a gente se organiza dentro de casa. As organizações, elas colocaram todas essas tecnologias, mas há mais de 50 anos elas têm mais ou menos a mesma cara, né? Um grupo de executivos, aí eu crio uma área hierarquizada, que tem uma fronteira com a outra. Então a gente precisa começar também a pensar uma empresa que seja veloz, com estratégia e com menos fronteiras, porque senão eu não tenho fluidez desse dado. Esse dado ele vai acabar ficando em silos, e quanto mais silo eu tenho, né, mais pequenos poderes eu tenho ali em reinos, menos velocidade eu tenho para que isso aconteça. Então, é um conjunto. Não adianta eu ter um CIO muito bem formado e trazendo os insights, ou um CDO, se o COO, né, quem está operando, ele não consegue capturar isso e colocar isso de forma efetiva no mercado. O Jaime Garfinkel fala uma coisa que eu acho muito legal: erra, mas erra rápido e corrige, né? Isso aí. Sensacional. Sila, agora falando de comportamento do consumidor, né? Os nossos dados de navegação, localização, histórico de compras, e que muitas vezes dá para ver pelas próprias redes sociais pessoais das pessoas, né? Já moldam preços, recomendações, tendências e até crédito, né? Até onde vai esse poder? Olha, acho que de um lado facilita, né? Esse poder facilita, a gente mesmo sabe, né? O tanto de aplicativos e de dados que a gente tem que facilitam a nossa vida no dia a dia. Eu diria que pós-pandemia isso veio mais rápido ainda, mas pode causar também uma desigualdade, né? Você pode também partir, né? Assim, a depender do que eu pesquiso e de como eu lido com os dados públicos, eu vou ter um preço e você pode ter outro no mesmo produto. Isso acontece, né? A depender de como eu me porto ou que dados eu entrego para esse ecossistema, eu posso ter crédito baseado em dados não objetivos, né? Então, acho que pode causar muita desigualdade e acho que é bem importante se olhar para isso. A gente vive, afinal, né, no mundo desigual com cada vez maior desigualdade e acho que isso também pode colaborar de uma forma não tão positiva, embora tenha, como eu disse, facilitado demais a nossa vida, né? Uhum. Para encerrar, eu queria falar sobre a cultura de dados nas organizações, né? Como é o letramento dos C-levels, Jeff? As empresas estão cientes dessa era da inteligência, né? Como é que elas podem se preparar para dominar seus dados e não ficar para trás nessa era, né? Você já treinou mais de 300 executivos, né? Então acho que você pode começar aqui com respondendo a minha pergunta. Sim, acho que tem uma conscientização hoje da importância do dado e principalmente da criação dessa cultura e de um ambiente confiável para testar, errar e buscar os acertos. Então a gente vê nos últimos 2 anos uma crescente na busca da formação, principalmente de executivos, em tecnologia em si, não necessariamente em dados. Dados talvez seja o primeiro da lista, e AI seja o segundo da lista, mas em tecnologia em si. Então a gente tem visto surgindo muitas AI Academies, né? E mais do que só academia para executivo, vou chamar aqui de clube, né? Mas reuniões para se trocar ideias sobre isso. Como tratar esse dado, como tratar a IA. Então a gente vê isso como uma crescente e cada vez mais a procura por cursos ou capacitações mais densas, né, com maior profundidade para realmente buscar ali uma estratégia melhor, uma transformação melhor. A gente não pode confundir isso com o letramento que muitas vezes o mercado faz, né? 2 horas de conversa, 4 horas de conversa, não é disso que a gente está falando. A gente está falando realmente dos executivos ali estudando o afinco, né? Colocando suas equipes para trabalhar e para discutir, para estudar, buscando curso fora da organização. Então, acho que isso está numa crescente. Mas muito trabalho a ser feito ainda, né? Muito trabalho a ser feito ainda nessa matéria. Maurício, você que é da academia, queria que você comentasse aqui essa pergunta. Não, o que eu vejo, a gente, inclusive tem dados a respeito sobre isso, é que como isso passou a ter forte na agenda dos conselhos de administração, dos boards, obviamente que isso se reflete tanto na alocação de recursos para treinamento e do C-level até outros níveis de liderança, como também, Mona, no recrutamento agora. Eu acho que quando um conselho de administração vai ter que escolher um CEO ou vai pensar numa sucessão de CEO, que é um papel fundamental dos conselhos de administração, eles já incorporam isso. A minha
já incorporam isso na agenda, já incorporam isso no foco de escolha dos líderes. Então, isso está, como a gente diz na academia, isso passou a ser endógeno do processo, que é realmente uma mudança. Uma outra coisa que vem acontecendo, muitas coisas acontecendo, mas até designar buddies, né, que são pessoas que acompanham aquele executivo para ter uma curva acelerada do aprendizado da tecnologia. Então, isso vem acontecendo também no mercado, é bastante comum. E é interessante, porque a gente vê como que o mercado está reagindo a esse mar de informação e de tecnologia que a gente está tendo. Sila, você que lida também com muitos executivos, empresários, não só de bancos, né? Você não acha também que isso depende muito também de uma modificação do mindset, né? Isso que ele comentou, muitas empresas ainda são muito hierarquizadas, tem aquele modelo tradicional, né, de uma estrutura, o comandante, o general, o capitão e os recrutas, né? E isso acaba realmente causando assim um compartilhamento, né, de silos e de dados restritos a algumas áreas que não conversam com outras, você não acha? Sem dúvida. E tem uma questão geracional, né, que eu não diria que é de idade, mas que é de prática mesmo nesse universo todo, né? Então, você vê ali que quem não está entrando nesse universo vai ficando para trás, né? Por isso essa necessidade que o Jeff trouxe, né? Quer dizer, de você ter esses buddies, de você acelerar esse ensinamento, porque senão essas pessoas vão acabar atropeladas, seja por uma crise de imagem, como eu falei, porque isso tem a ver com dados, isso tem a ver com estarmos expostos, né, quando eu trago esse tema, e tem a ver com você simplesmente não ter um entendimento de como hoje você toma uma decisão numa empresa e não compartilha isso com quem realmente sabe dessa cultura e está preparado para isso, né? Então, nesse sentido, eu vejo um terremoto aí prestes a acontecer para quem não se apressar. Bom, como a gente falou no primeiro episódio, isso aqui a gente está falando sobre um work in progress, né? É um processo em andamento. Acho que a gente apenas iniciou essa discussão, mas agradeço demais a participação de vocês. Se queremos decisões melhores, nós precisamos começar pelos dados, né? Criar essa cultura exige liderança, exige capacitação, treinamento, governança e, acima de tudo, uma mudança de mentalidade. Porque na era da inteligência, quem transforma dados em decisões transforma o futuro do negócio, sai na frente. Então, agradeço muitíssimo aos nossos convidados, Sila Schuman, CEO do IDEA Instituto de Pesquisa, Jefferson Dente, Chief Disruption Officer da Deloitte, e Maurício Moura, de Washington, fundador do IDEA, Instituto de Pesquisa, doutor em Economia e Política do Setor Público, professor da Universidade de George Washington. Muito obrigada pela participação aí remota de Washington. Eu acho que a conversa foi muito produtiva, gente. Muito obrigada. Obrigado, mano. E se você gostou desse episódio, assista também ao primeiro sobre a era da inteligência e continue com a gente sempre nessa jornada de conhecimento. E se essa conversa te faz repensar o seu rastro digital, tem muito mais para explorar nos canais oficiais da Febraban. No episódio Privacidade em Risco, Desafios e Proteção dos Dados Pessoais, a gente também mergulhou no assunto. Não deixe de conferir e até a próxima.